sobre a reunião de cúpula do Mercosul que aconteceu nesse fim de semana em Foz do Iguaçu. O Brasil foi país sede e vários assuntos em debate, por exemplo, a situação da Venezuela, a possibilidade de que haja de fato a assinatura de um acordo Mercosul-União Europeia no mês de janeiro, será? Enfim, a gente vai ouvir agora, aqui no Jornal Gente, primeiro o que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante essa reunião. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo. E o presidente da Argentina, Javier Milei, também esteve presente e falou no encontro de cúpula do Mercosul. La dictadura atroz e inhumana del narcoterrorista Nicolás Maduro extiende una sombra oscura sobre nuestra región. Este peligro y esta vergüenza no pueden seguir existiendo en el continente o nos terminará arrastrando a todos consigo. La Argentina saluda la presión de los Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano. Bem, era uma reunião que deveria ter girado em torno da assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, mas que, como você viu ali nas falas de ambos os presidentes, com posições muito distintas, é claro, falou mais de Venezuela do que qualquer outra coisa. A gente está recebendo um entrevistado ao vivo aqui no Jornal Gente, nesta segunda-feira, quase Natal, o diplomata Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil em Washington, em Londres, e é uma pessoa que está sempre muito atenta às negociações que acontecem com o Mercosul, União Europeia, até porque muita coisa passou pelas mãos do senhor, né, embaixador? Como é que o senhor viu esse adiamento, mais uma vez, do acordo? O palco já estava montado para ser anunciado agora em Foz do Iguaçu no final de semana, mas a Europa, a Itália, a França, a Polônia, todo mundo pedindo um pouquinho mais de tempo. O que o senhor acha que acontece a partir de agora? Bom dia. Olha, foi preocupante, não é, essa extensão da assinatura. Mas há uma carta, não é, da primeira-ministra da Itália, Milena, para o presidente Lula, informando que eles vão assinar o acordo no dia 12 de janeiro. A carta foi assinada pela presidente do Conselho e a Itália disse ao presidente Lula que pacificaria as preocupações do pessoal do campo na Itália e poderia assinar o acordo. Vamos ver, eu acho que é muito importante esse acordo, é mais importante do ponto de vista geopolítico até do que do ponto de vista comercial. Essa desculpa que os europeus estão dando, essa salvaguarda que eles colocaram, não tem muita razão. Claramente é um objetivo protecionista para fins de política interna, porque tem eleições lá na Argentina, e eles têm que fazer gestos políticos para os seus eleitores. Mas não ia afetar absolutamente nada a produção interna da Europa, porque as cotas são muito reduzidas, não teria problema nenhum. Então, vamos aguardar. Agora, no dia 12, vamos ver se efetivamente acontece o acordo. Eu acho que o acordo é muito bom para a Europa, é muito bom para o Brasil, por as razões que eu mencionei, sobretudo geopolíticas. E no caso do Brasil, esse acordo é importante porque coloca o Mercosul de novo no mercado, né, de acordos e vai, na minha visão, vai também forçar um pouco o governo, o futuro governo, né, a promover mudanças aqui no Brasil para fortalecer a competitividade, porque a competitividade do Brasil para exportação é muito pequena e as preferências que o Brasil vai ganhar com a redução significativa, né, zero de tarifa para 90% de produtos europeus, o Brasil não vai se beneficiar em grande parte porque a maioria dos produtos não tem competitividade para competir no mercado europeu. Embaixador, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Eu queria saber do senhor o seguinte,
O que a gente percebe é que na Europa os chefes de Estado, os chefes de governo, eles conversam muito com os produtores, com a indústria, com os produtores agrícolas, para o bem e para o mal, né? Ainda que sejam protecionistas, ainda que subsidiem lá a agricultura, etc. Mas há ali eles funcionam quase em parceria, né? O comportamento do presidente francês, assim como da primeira-ministra italiana ou de qualquer outro, tem que estar sempre em sintonia ali com o interesse da classe produtiva, ao contrário do Brasil. O Brasil não há sinal de que o Brasil tenha feito qualquer tipo de consulta a integrantes ou representantes do agronegócio, ou mesmo da indústria, para assumir as posições que assumiu. E, de outro lado, a gente observa, pelas próprias palavras do presidente Lula, que é um acordo que parece mais vantajoso para a União Europeia do que para os países do Mercosul. Mas, assim, também tem aquela história, talvez seja melhor ter algum acordo do que não ter nenhum acordo, né? O que é que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu fui coordenador nacional do Mercosul, né, por 4 anos no início do processo, né, de desenvolvimento do Mercosul. E havia muita consulta. Eu acho que continua havendo consulta entre os empresários, entre o agro, entre a indústria. Nós tivemos alguns acordos, o acordo com o país árabe, o Emirado, não saiu por causa da oposição da indústria aqui no Brasil, né? No caso do agro, nós temos menos necessidade de coordenar, porque o agro brasileiro é muito competitivo, e o que nós temos que fazer é torear um pouco, como estamos fazendo com a França, os países com os quais a gente negocia, porque todos eles têm muita relutância em negociar uma parte agrícola muito forte, pela competitividade, justamente, dos produtos agrícolas brasileiros e de proteínas também, né, as carnes e tal. Então, eu acho que esse acordo eu sou otimista, eu acho que vai acabar saindo no dia 12, porque a carta é muito forte, vocês devem ter lido a carta, é muito forte, um compromisso, eles pedem desculpas pelo adiamento e se comprometem a fazer a assinatura no dia 12. Eu acho que vai ser positivo para todo mundo. Agora, eu acho que, se houver mais uma objeção, se a França conseguir de novo o apoio da Itália e se adiar novamente, aí eu acho que a gente deveria pensar 2 vezes, porque, como você mencionou, se você for fazer uma análise objetiva do acordo, dada a baixa quantidade de cotas, né, de soja, de milho, de carne, o acordo é mais favorável ao setor industrial europeu do que do setor agrícola brasileiro. E há todas essas salvaguardas, há um capítulo sobre desenvolvimento sustentável e comércio exterior. Por isso que eles estão colocando as salvaguardas, porque há compromissos ali a serem cumpridos, que o Brasil vai cumprir, mas que eles querem ter certeza que esses acordos que estão dentro do corpo, né, da negociação, sejam cumpridos. Agora, o Brasil tem que velar também pelos seus interesses. Eu acho que começou essa reunião do Mercosul, pelo que se noticiou, permitiu a abertura de uma série de negociações com países asiáticos, né, o Vietnã e outros países da América Central. Eu acho que é importante. O Mercosul ficou 30 anos sem negociar com países importantes. Nós tivemos, em 30 anos, 3 ou 4 acordos com Israel, com o Cairo, com a Autoridade Palestina, mais recentemente com a EFTA, né, a Área de Livre Comércio da Europa, e Singapura. São os 2 mais recentes. Mas por 30 anos a gente ficou totalmente isolada por políticas restritivas no Brasil, na Argentina, ora aqui, ora ali. Então, agora eu acho que mesmo a gente tendo essa diferença ideológica, que ficou muito clara no discurso dos 2 presidentes em relação à Venezuela, eu acho que do ponto de vista do comércio nós estamos afinados. Quer dizer, tanto a política europeia, a política argentina, quanto a política brasileira e mais a do Uruguai e do Paraguai, eles estão afinados, estão atuando juntos. Nós vamos ver, a partir do dia 12 de janeiro, o que vai acontecer.
Embaixador Rubens Barbosa, deixa eu aproveitar que o senhor está aqui conosco. Queria ouvi-lo também a respeito dessa tensão que aumenta a cada dia envolvendo Venezuela e Estados Unidos e as repercussões que isso pode ter para a América Latina, em especial para o Brasil. Olha, eu acho que o documento Estratégia de Segurança Nacional Americana, que foi divulgado a semana passada pelo governo Trump, é muito importante. Tem muitas contradições, às vezes é muito vago e tal, mas na minha visão, conhecendo como funciona a máquina administrativa americana, essa teoria vai ser colocada em prática. Quer dizer, e na teoria, na estratégia americana, hoje, pela primeira vez na história, a América Latina é a primeira preocupação americana. Por quê? Por causa da imigração, por causa da possibilidade que a região oferece para produtos estratégicos americanos, por causa do tamanho do mercado para empresas americanas, enfim, por interesses americanos, não por nossos interesses, mas por interesses americanos, a América Latina é uma região prioritária. Se você combinar isso com a ação política e ideológica do Ministério das Relações Exteriores americano, o State Department, com o Marco Rubio, que tem uma agenda ideológica muito forte, muito pesada, contra todos os países de esquerda da região, a gente vê, estamos vendo isso agora, né, com a Venezuela, com a Colômbia, com Cuba, a gente vê que o Brasil eventualmente pode estar incluído em alguma das medidas que eles vão tomar, por questões ideológicas. Nós estamos vendo aí uma série de medidas, né, que relaxam um pouco a região, o secretário de Estado americano dizendo que o presidente teve uma conversa positiva com o presidente Lula, mas na mesa da negociação, se vocês forem reparar, desde o encontro do Marco Rubio com o Mauro Vieira, até 4 semanas atrás, vocês viram que o Mauro saiu da reunião dizendo que ia ser marcada uma reunião para conversar sobre as questões comerciais, as 22% dos produtos brasileiros que continuam afetados por esses 40% de tarifa. Nessas últimas semanas, não aconteceu nada. Nós ainda estamos aguardando a marcação da reunião, porque tudo aquilo que aconteceu de positivo em relação ao Brasil, na minha visão, até aqui ocorreu por uma decisão unilateral americana. As exceções que foram colocadas, essas últimas medidas de redução de 40% para carne, para café, tudo isso foi decisão unilateral americana. Nós temos que negociar porque tem não só que negociar a questão dos itens, que estão os 22% que estão ainda afetados por 40% de tarifa, mas nós temos que discutir também a questão das big techs e temos que responder, já foi respondida, mas temos que negociar a investigação sobre a seção 301 da Lei Comercial Americana. Nós temos uma grande agenda ainda que está paralisada. Nós não sabemos por que os americanos não abriram ainda para nós essa janela para conversar sobre sistemas tão importantes para nós. Embaixador, sobre essa questão do tema Venezuela na reunião de cúpula do Mercosul, né, que marcou essa divisão que o senhor se referiu por razões ideológicas entre por exemplo, a corrente que segue a liderança do presidente argentino com relação ao Brasil, fez com que o Brasil se associasse a essa esquerda atrasada do continente, né, para não condenar um regime que é reconhecido por todo mundo, né, como um regime totalitário, que é o regime de Nicolás Maduro. O Brasil também não endossou
a posição dos países, nem sequer assinou o documento, em que os países falam em suspensão da Venezuela do Mercosul em razão da cláusula democrática, não é? O que é que o senhor acha disso tudo? O Brasil, assim, a impressão que dá, eu até conversei com colegas do senhor esses dias, a impressão que dá é que já não se faz mais diplomacia como antigamente no Brasil, né? A diplomacia brasileira, por sua competência respeitada no mundo inteiro, sempre se associava a soluções consensuais, negociadas, etc. Mas isso não está acontecendo mais, né? Como é que o senhor vê tudo isso? Assim, a posição brasileira frente à Venezuela, se associando a essa esquerda atrasada do continente, enfim, e as consequências que podem eventualmente ser geradas para o Brasil. Olha, se você olhar o ano passado, para não ir mais longe, né, até 2023, 2024, para ficar nesse governo, foi uma política de zigue-zague, né? Avançou, revoltou, se você se lembra, em 23, com a reunião dos presidentes, o tratamento que foi dado ao Maduro aqui, tapete vermelho, tudo o que queria. Depois houve a eleição, o Brasil participou da eleição, aquele acordo de Barbados e tal, e aí começou a haver uma certa cobrança do Brasil da divulgação das atas, não houve as atas, o Brasil não reconheceu o país, mas continuaram, eu imagino que continuaram a haver contatos bilaterais, né? não públicos, mas deve ter havido essa conversa. Mais recentemente, com esses ataques dos Estados Unidos à Venezuela, o presidente telefonou para o Maduro, não é? E a conversa, imagino, não tenha sido muito simples, né? Deve ter sido uma conversa complicada, né? Porque não se falavam há meses, o Brasil ficou contra a Venezuela, não reconheceu a eleição, aí o presidente toma a iniciativa para falar, não sei o que ele falou, né? O Joesley Batista esteve lá também, a gente não sabe o que foi falado lá com o Maduro. Então, e agora, nessa reunião do Mercosul, nós vimos essa divisão, mais um zigue-zague do Brasil, e o Brasil pedindo para ser intermediador dessa disputa, coisa que não vai, na minha visão, não vai acontecer. Isso aí é uma questão entre os Estados Unidos e a Venezuela. É claro que a preocupação de que isso poderia trazer inestabilidade, né, uma desestabilização do continente com um ataque armado à Venezuela, e isso deveria ser expresso, e foi expresso pelo presidente, mas eu acho que o Brasil não tem, hoje, não tem cacife para fazer essa proposta, e nem foi convidado, porque você só é mediador quando você é convidado pelas duas partes, né? Eu acho que nós estamos numa posição, em termos de política externa, aqui na região, sem uma política muito clara de integração regional, sem uma política muito clara em relação à Venezuela, do ponto de vista estratégico, militar, para os Estados Unidos, mas vejo a possibilidade de um ataque cirúrgico a bases de cocaína, bases militares, e pode haver até, aí ao extremo, né, um ataque ao palácio para eliminar o Maduro. Agora, o que eu acho é que a situação da Venezuela é muito complexa. Essa mudança de regime que os americanos querem fazer dificilmente vai acontecer, porque a diferença de outros países, né, que os Estados Unidos invadiram, como o Iraque, como a Líbia, havia correntes contrárias ao governo, que foram aproveitadas e se formou um governo de oposição ao governo que estava no poder quando os Estados Unidos atacaram. Na Venezuela, não. Na Venezuela, há uma força muito grande, o exército apoiando muito fortemente o presidente Maduro. E se o presidente Maduro ou sair de alguma maneira ou for morto, quem assume vai ser um general do grupo deles, não vai ser a Maria Corina, entendeu? A Maria Corina não tem base
militar forte. O governo Maduro hoje é um governo, é uma autocracia com grande presença militar no governo, nos ministérios, na corrupção, em tudo que conta lá, você tem os militares. Eles não vão abrir mão disso de graça, entendeu? Porque os Estados Unidos querem. Então, eu acho que vai haver algum ataque cirúrgico, mas não uma invasão ao território americano. Queria agradecer ao embaixador Rubens Barbosa, falando ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Embaixador, muito obrigada, hein? Pelo seu tempo, pelas suas informações. Um bom Natal para o senhor e para a sua família. Obrigado, bom Natal a todos também. Muito obrigado. Obrigada.